E aí, é um prazer tê-lo aqui e quero te mostrar uma questão que me mandaram no direct do Instagram, muito interessante. Inclusive, muito obrigado, Bruno. Bruno foi o aluno que mandou essa questão pela belíssima questão, uma questão muito bonita. A sacada dela não é tão na cara assim. Para você ter essa sacada, você precisa entender alguns contextos ou algumas pistas que a questão pode te dar, mas é uma questão muito interessante. Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo, @exatassti. Por lá eu estou pegando todas as sugestões dos alunos e transformando em vídeos como eu fiz aqui com essa questão. Então, se você ainda não me segue, segue lá que sua dúvida pode aparecer em outro vídeo. Então é isso, sem mais delongas, vamos aí resolver a questão após a vinheta. Editor, roda a vinheta! O editor sou eu. Silvio, roda a vinheta! Não tem vinheta, mas tem muito conteúdo legal. Então fica aí que agora eu vou mostrar a solução muito bacana dessa questão. Sério, você vai sair dessa aula um pouquinho mais inteligente do que você já é. Olha só, a questão é simples e direta. Poderia ser muito bem uma questão do ITA, do IME, Olimpíadas ou até de outros vestibulares um pouco mais difíceis. Se bem que os mais difíceis do país no quesito matemática são realmente o ITA e o IME. Então, essa questão poderia aparecer em qualquer um desses dois vestibulares. Olha só, quantas soluções inteiras tem a equação 4x mais y mais, aí tem essa equação que a princípio ela é muito feia, né? Venhamos e convenhamos, essa equação não é nem um pouco bonita. Porém, tem algumas coisas nela aqui que deixam ela um pouco mais simples de ser resolvidas. E qual é a primeira dica aqui? Essa ideia aqui que ele quer as soluções inteiras. Se ele está pedindo as soluções inteiras, isso aí já diminui muito o escopo das soluções que a gente pode ter. Concorda? Tendo em vista que aqui a gente tem uma equação para duas variáveis. E se você já estudou aquela parte lá de sistema de equações, se você tem uma equação para duas variáveis, você provavelmente vai ter infinitas soluções. Se ele não limitasse essas soluções para soluções inteiras, seria difícil a gente saber quantas soluções tem. Até porque poderia ter infinitas soluções. Então, quando ele limita o escopo para soluções inteiras, isso aí já faz com que a gente pegue um certo atalho, sabendo que no final a gente vai ter que analisar direitinho os casos que essa equação pode nos trazer. Então, a gente já vai tentar resolver essa questão pensando que em algum momento a gente vai ter que transformar essa equação numa coisa bem menor. Até porque analisar essa equação do jeito que está é muito improvável. Outra coisa muito interessante nessa questão é que você tem o x e o y dentro de raízes. Isso aí limita ainda mais o tipo de solução que a gente vai querer. Porque quando a gente está falando de soluções inteiras, a gente está pegando soluções negativas e positivas. Sendo que como x e y estão dentro de raízes pela condição de existência, o primeiro fator que a gente vai ter que pegar é a condição de existência, a gente vai ter que x tem que ser maior ou igual a zero e y tem que ser maior ou igual a zero obrigatoriamente para respeitar a condição de existência de raiz de x e raiz de y. Tudo bem? Tendo em vista que se a solução é inteira, ela deve pertencer aos reais e não existe raiz negativa dentro do conjunto dos reais. Tudo bem? Tem solução no conjunto dos imaginários, sendo que como a gente quer soluções inteiras, a gente vai pegar soluções reais. Faz sentido isso aí? Então, agora a gente já vai tentar analisar melhor nossa equação. Olha só, vamos reescrever aqui. 4x mais y mais 4 raiz de xy menos 28 raiz de x menos 14 raiz de y mais 48 igual a zero. Então aqui a gente já tem alguma coisa interessante, será? A gente ainda não fez nada, né? Mas olha o que a gente pode fazer a princípio nessa equação aqui. A gente pode fazer o seguinte, ó, 4x mais 4 raiz de xy mais y. Por enquanto eu não fiz nada. Sendo que nessa segunda parte aqui a gente pode colocar 14 em evidência, né? Olha só, se você colocar 14 em evidência, isso aqui vai ficar 2 raiz de x mais raiz de y mais 48
igual a zero. Tá, você só fez fatorar, colocar o 14 em evidência aqui, mas e daí? É interessante que se você for analisar, cara, isso aqui é isso aqui ao quadrado. Como é que você está vendo isso de forma fácil? Seguinte, ó, se você pegar 4x, isso aqui é a mesma coisa que 2 raiz de x ao quadrado. 4 raiz de xy é a mesma coisa que 2 raiz... É 2 vezes 2 raiz de x vezes raiz de y. Concorda? Faz sentido isso aqui? E y é a mesma coisa que raiz de y ao quadrado. Faz sentido? E isso aqui, cara, é nada mais nada menos do que 2 raiz de x mais raiz de y, tudo isso ao quadrado. Então, a gente já transformou isso aqui numa coisa muito mais bonita. Olha só, isso aqui seria a mesma coisa que 2 raiz de x mais raiz de y ao quadrado menos 14 2 raiz de x mais raiz de y mais 48 igual a zero. Tudo bem? Faz sentido até agora? E se você parar para ver, a gente pode substituir isso aqui por uma outra variável. E olha só que interessante a gente vai ter se a gente fizer isso. Seja z igual a 2 raiz de x mais raiz de y. Se a gente fizer isso, onde é que a gente vai chegar? A gente vai chegar no seguinte, ó. Z ao quadrado menos 14z mais 48. Isso aqui é igual a zero. E aí você fica com a equação de segundo grau. Qual é a melhor maneira de resolver uma equação de segundo grau? Como já dizia um grande professor que eu tive, Antonino, a melhor maneira de você resolver um problema é aquele que você se lembra. Então, fique à vontade para resolver essa equação de segundo grau da maneira que for mais fácil para você. Pode ser por Bhaskara, vai dar certo. A maneira que eu mais utilizo é soma e produto, porque aí é uma coisa mais direta. Mas se você não tem muita prática, corra aí para Bhaskara, que Bhaskara sempre vai dar certo. Se você calcular o delta, depois x igual a menos v, mais ou menos raiz de delta sobre 2a e tudo mais, vai dar certo aqui. Mas eu vou fazer aqui por soma e produto, porque eu gosto e é mais rápido, tá? Então, eu vou até te mostrar, porque aí você pode até gostar dessa maneira e ir usando aí com mais frequência. Então, olha só. A soma das raízes tem que dar menos esse valor aqui. Quanto é menos menos 14? 14. E o produto das duas raízes tem que dar esse aqui, que é 48. Então, pense em duas raízes cujo a soma dê 14 e o produto dê 48. Quais números você consegue pensar? Você vai ver aí que as únicas soluções possíveis são 6, z1 igual a 6, na verdade é um i, né? Z1 igual a 6 e Z2 igual a 8. Não é isso? Ou seja, ou Z é 6 ou Z é 8. Pode assumir esses dois valores aí. Ou seja, essa equação aí que você tem, no caso, 2 raiz de x mais raiz de y, pode ser igual a 6 ou 2 raiz de x mais raiz de y pode ser igual a quanto? 8. E aí, como ele está pedindo, olha o que ele está pedindo na questão. Quantas soluções inteiras tem a equação, essa equação feia aqui? Ou seja, a gente vai ter que analisar os dois casos. O primeiro caso que a gente pode analisar é 2 raiz de x mais raiz de y igual a 6. Tudo bem? Tem uma maneira da gente mexer com isso aqui para dar ainda uma limitação ainda maior das soluções que a gente tem que analisar. Olha só, 2 raiz de x, com certeza absoluta, é um número par. Com certeza absoluta mesmo. Por quê? Porque o número 2k sempre vai ser um número par. Concorda? Então, 2 raiz de x, com certeza aí, vai ser um número par. Tudo bem? E olha só que interessante. Você está vendo que aqui eu tenho um número par somado com outro número, dando um número par.
Se a soma de um par com outro número tá dando outro número par, com certeza esse outro número aqui também é par. Porque para você ter um número par, você tem que somar dois números pares ou você tem que somar dois números ímpares. Você não pode ter a soma de um par com ímpar dando par. Pode fazer o teste aí, ó. Se você somar 2 com 3, vai dar 5, que é um número ímpar. Se você somar agora um número ímpar com um número ímpar, 3 com 5 vai dar 8, que é um número par. Se você somar um número par com um número par, sei lá, 6 e 10 vai dar 16, que é um número par. Você pode fazer nesses testes aí para você ver que realmente o que eu estou falando tem sentido. Então, com certeza, 2 raiz de x e raiz de y tem que ser números pares, ou seja, isso já limita ainda mais os casos que a gente vai estudar. Então vamos analisar caso por caso. A primeira possibilidade é 2 raiz de x sendo igual a quanto? 0. E raiz de y sendo igual a 6. Se a gente fizer isso, aqui o x vai ser igual a 0 e o y vai ser igual a 36. Então a gente já tem aí um primeiro par de soluções, né? Que é 0 e 36. Qual seria o outro? 2 raiz de x igual a 2 e raiz de y igual a 4, não é isso? Então, x igual a 1 e y igual a 16, perfeito? Então, aqui você já vai ter outro par ordenado. Qual é a outra aqui? 2 raiz de x igual a 4 e raiz de y igual a 2. Aí aqui você vai analisando situação por situação. Você vai ver que realmente não são tantos casos quanto parece, né? E vai dar para fazer sem muito trabalho. Então, essa é uma questão longa, tá? Não é uma questão bobinha, você faria rapidinho, você teria que analisar um pouquinho. Mas se você tiver prática, isso aqui sai relativamente rápido. Tá demorando um pouco porque eu estou explicando passo a passo para você entender direitinho como é que funciona. Mas se você for fazer aí numa prova de primeira fase, eu acho que você consegue fazer essa questão com uma certa velocidade. Ou seja, acaba sendo uma questão plausível tanto para a primeira fase quanto para a segunda fase. Então é uma questão bem interessante. Olha só, se você pegar aqui, vai ficar x igual a 4 e y igual a 4. Então você já vai ter aqui 4 e 4 sendo outra solução. Qual é a outra solução que você pode ter? 2 raiz de x igual a 6 e raiz de y igual a 0. Você vai ter aqui outra solução em que x é igual a 9 e y é igual a 0. Então você vai ter aqui 9 e 0 aqui, né? Faz sentido isso aqui. Então, qual é a segunda situação aqui? A gente já analisou todos os pares aqui. No caso, você tem 4 pares x e y. Ou seja, a gente achou aqui 4 soluções. Foi isso? Soluções inteiras, né? Se aí a gente aceitasse os racionais e irracionais, aí põe a solução, viu? Porque ia ter solução que só. Mas, quando a gente está limitando para inteira, então, é aí que fica a limitação, né? 4 pares. Agora vamos para o segundo caso, né? No segundo caso, você vai ter aí 2 raiz de x mais raiz de y. Isso aqui dando igual a 8. É que a gente vai, talvez, tenha um pouco mais de soluções, já que a soma dá um pouquinho maior. Mas vai seguir o mesmo raciocínio aqui. Se esse aqui é par e a soma dá par, esse número aqui é par também. Ou seja, esses dois números são pares, então ainda acaba limitando os casos que a gente tem que analisar. Então, qual é o primeiro caso? 2 raiz de x igual a 0 e raiz de y igual a 8. Então, quanto é que você vai ter aqui? X igual a 0 ou y igual a 64. Então, aqui a gente já achou um par aqui, 0,64. Agora, a gente tem outro par aqui, 2 raiz de x igual a 0. Ou igual a 0 não, igual a 2. E raiz de y igual a 6. Então, você vai ter aqui mais duas soluções. X igual a 1. Não é o ou, é um i. E y igual a 36, certo? Então, você vai ter aqui mais duas soluções, 1 e 36. Faz a mesma coisa, continua fazendo a mesma coisa que você vai achar todas as soluções. Não é algo tão trabalhoso, tá? Porque você consegue achar essas soluções relativamente fácil. Então, aqui o x vai ser igual a 4 e o y vai ser igual a 16.
Então, aqui você tem outro par, 4 e 16. Qual seria o outro aqui? 2 raiz de x igual a 6. E raiz de y igual a 2. Então, você vai ter aqui x igual a 9 e y igual a 4. Então, aqui você vai ter 9 e 4. Por fim, você vai ter 2 raiz de x igual a 8 e raiz de y igual a quanto? 0. Então, você vai ter aqui outro par, x igual a 16 e y igual a 0. No caso aqui, realmente, como eu suspeitava, a gente vai ter mais soluções. Aqui você vai ter, no caso, 5 pares. E a questão, no fim, pergunta quantos pares de soluções inteiras você vai ter, né? No final do dia, você vai ter 4 pares aqui,